Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Será que vocês são incompatíveis? Você e seu cônjuge são tão diferentes que às vezes passa esse pensamento aí na sua mente, ou talvez nesse momento você está com essa dúvida. Por que será que tantos casais chegam ao ponto de até se separarem por chegar a essa conclusão de que são incompatíveis, ou seja, são tão diferentes que não é possível a convivência. E aí, será que vocês são incompatíveis? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir. Eu sou a doutora Gisele Lima e eu tenho esse canal para ajudar você a conquistar um casamento de sucesso. Então, se inscreva aqui, me acompanha e vamos conversar. Eu estou começando uma série de vídeos sobre diferenças. Eu amo falar sobre esse tema, é um tema que eu estudo muito há muitos anos. Eu também fiz esse caminho do autoconhecimento, porque um dia também, em alguns momentos do meu casamento, eu tive essa dúvida. Eu também cheguei a pensar que talvez eu e meu cônjuge fôssemos incompatíveis, porque nós somos muito diferentes. E por algumas vezes no nosso casamento, nós também chegamos a pensar que talvez a nossa convivência não fosse possível. Duas pessoas é a primeira coisa que precisa ficar muito claro para você. Duas pessoas sempre serão muito diferentes. Quando nós nos casamos, nós trazemos para o nosso casamento as nossas bagagens com as nossas diferenças. E essas bagagens, elas vão sendo abertas no dia a dia, nós vamos nos deparando, nos confrontando com essas diferenças. E se não houver uma disposição para conhecer essas diferenças, muitas vezes nós chegamos nesse lugar achando que não é possível a convivência, porque quando as diferenças não são compreendidas, elas trazem muitas frustrações, muitas decepções, muitos conflitos, julgamento, cobrança, acusações, e isso vai desgastando gradativamente os relacionamentos, até que chega ao ponto que muitos casais acreditam que são incompatíveis e acabam até mesmo se separando. Então, duas pessoas sempre serão muito diferentes. Já temos as diferenças de natureza, de gênero, masculino e feminino. Nós somos muito diferentes como homens e como mulheres, e isso já causa muito conflito se nós não compreendemos. E você encontra aí muitos vídeos falando sobre essas diferenças entre homens e mulheres, diferenças em todas as áreas. Mas eu quero aqui falar com você e te ensinar um pouco mais sobre as diferenças de temperamentos. Essa é uma questão que eu, acompanhando casais há tantos anos, vejo com muita frequência. É um dos pontos que mais causa conflito, frustrações, decepções e, por isso, desconexão no casamento. E quando não é compreendido, não é resolvido, causa um distanciamento muito grande, chegando ao ponto, muitas vezes, de causar o fim do casamento. E essas diferenças de temperamentos são diferenças que muitas vezes os casais não buscam conhecer, não levam muito em conta por falta de informação mesmo. Você conhece o seu perfil comportamental, o seu perfil de personalidade do seu cônjuge? Vocês sabem quais são as diferenças de temperamentos entre vocês? Que talvez esteja sendo justamente a causa
de muitos conflitos, muitas frustrações entre vocês e já pode estar causando esse distanciamento entre vocês. Então, eu quero te explicar como isso pode afetar de forma até grave o seu casamento, o seu relacionamento, né? Em muitos casos de casamento que acabam, as pessoas usam esse argumento de que elas eram incompatíveis. E, na verdade, foi a falta de compreender as suas diferenças que levou esse casamento ao fim. É a falta de compreender, inclusive, essas diferenças de temperamento. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, fica comigo até o final nesse primeiro vídeo. Eu disse que vou começar uma série de vários vídeos sobre isso. Nesse primeiro vídeo, vou colocar para você alguns pontos gerais sobre os temperamentos que você precisa entender. Então, primeiro, os temperamentos são basicamente 4. Você vai talvez achar, hoje já se fala em um 5º temperamento, mas é mais importante nós conhecermos um pouquinho dos 4 temperamentos. A nomenclatura ou nome que você mais vai encontrar por aí é colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Mas eu vou usar aqui também a terminologia que eu peguei numa certificação que eu fiz aqui nos Estados Unidos de uma ferramenta que chama SOAR, que é uma ferramenta que traça o seu perfil de personalidade, seu perfil comportamental e que usa o nome de temperamento dominante, extrovertido, analítico e paciente. No decorrer dessa série de vídeos, você precisa me acompanhar para que você possa, então, conhecer cada um desses temperamentos, as principais características, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e você vai se encontrar, você vai identificar, entender o seu temperamento, o temperamento do seu cônjuge, vão poder, então, compreender melhor essas diferenças para que vocês possam conviver melhor. Então, vamos lá. Alguns pontos muito importantes que você precisa saber. Primeiro, que o temperamento não é tudo. Não é conhecendo o seu temperamento que você vai se conhecer completamente. Não, o temperamento não é tudo. Você é um todo, né? O temperamento é uma fatia, sim, relevante, importante, que você precisa conhecer. Tanto o seu temperamento como o temperamento do seu cônjuge, porque isso vai afetar muito o seu casamento. Talvez já esteja afetando muito o casamento. Mas o temperamento não é tudo. Além do temperamento, você tem o seu caráter, os seus valores, os princípios que você segue na sua vida, as suas crenças, os conceitos que você trouxe lá da sua criação, que você construiu sobre todas as coisas, inclusive sobre casamento, a sua visão de casamento. Então, além do temperamento, tem tudo isso, mas nós vamos focar aqui no temperamento para que você possa, então, ter um conhecimento maior sobre isso. Segundo, todos nós temos um pouquinho de característica de todos os temperamentos. Desses 4 temperamentos que eu falei para você, nós vamos ver cada um deles nos próximos vídeos. Então, ninguém é 100% só um temperamento. Você vai pegar um pouquinho de característica de cada um, mas terá as características de um temperamento que são predominantes e são essas características que aparecem mais em você, no seu jeito de ser. São essas características que vai aparecer mais no seu comportamento, no seu jeito de se relacionar, no seu jeito de ver o mundo, de lidar com o mundo. Então, isso é importante você saber.
Todos nós temos um pouquinho de cada um, mas tem algumas características, traços de um temperamento que aparecem mais em cada pessoa. E qual será que é o seu? Qual será que é o do seu cônjuge? É muito importante vocês saberem disso, porque pode ser exatamente isso que está causando muita frustração aí no seu casamento, um distanciamento entre vocês. Então, é muito importante você saber disso. Terceiro, é importante você saber que temperamento é algo nato, é a sua natureza, é o seu jeito de ser. E isso vai refletir, como eu disse antes, no seu jeito de se relacionar com o seu cônjuge, no seu jeito de se comunicar, no seu jeito de expressar o seu afeto, o seu amor, no jeito que você se sente amado. Olha só como é importante, como isso vai interferir aí no seu casamento, porque reflete na forma como você se comporta e se relaciona. E é uma coisa que você não pensa para si, você simplesmente é, porque é a sua natureza. Então, por isso é importante você conhecer o seu temperamento, o temperamento do seu cônjuge. E quarto ponto que eu quero colocar para você aqui nesse primeiro vídeo é que não tem temperamento melhor ou pior. Todos os temperamentos têm o mesmo valor. Todos nós, como pessoa, como seres humanos, somos iguais no valor, mas somos diferentes nas nossas características, nos nossos traços de temperamento, e por isso nos comportamos de forma diferente. Mas não tem um melhor ou pior, certo ou errado, bom ou ruim. Por isso é importante nós compreendermos o jeito de ser do outro, que não é melhor do que o meu, mas é diferente e tem necessidades diferentes. E se eu não compreender isso, eu vou passar a vida toda tentando mudar o outro para que o outro seja parecido comigo. Eu vou passar uma vida toda cobrando do outro ou esperando do outro o que ele não pode me dar. Eu vou criar expectativas sobre o outro irreais. E é por isso que muitas vezes os casais estão muito frustrados e decepcionados um com o outro. Por quê? Porque eu acho que o outro deve ver o mundo como eu vejo. O outro deve fazer as coisas como eu faço. O outro deve gostar das coisas que eu gosto, porque o meu jeito é melhor. O meu jeito dá mais certo. E não tem jeito melhor ou pior, mas tem o meu jeito de ser e o jeito do outro ser. E isso nós precisamos compreender para que nós possamos sair desse lugar de julgamento, de tentar mudar o outro, e isso vai diminuir muito as minhas frustrações, as frustrações do meu cônjuge, e vai, então, permitir que nós possamos conviver melhor entre nós. Tendo esse conhecimento do meu temperamento, do temperamento do meu cônjuge, do nosso perfil comportamental, então vocês vão poder potencializar a sua capacidade como casal. Vocês vão poder usar mais o seu potencial, vão poder trabalhar mais as suas limitações e vocês vão poder conquistar mais. E olha só, finalizando esse vídeo, o quinto ponto que eu quero colocar para você é que, de fato, os opostos se atraem. E a tendência natural é dos casais terem temperamentos opostos, muito diferentes um do outro. E isso, se não for compreendido, realmente vai trazer muitas frustrações. Há quase 20 anos eu acompanho casais, eu atendo casais. E eu posso dizer para você que nesses muitos anos eu encontrei poucos casais que tinham temperamentos semelhantes. Então, por isso
a grande maioria, na minha experiência prática, e também na minha experiência pessoal, porque eu e meu esposo somos muito diferentes, os nossos temperamentos são opostos também, e foi isso que eu observei em todos esses anos. A grande maioria dos casais tem temperamentos opostos, né? Então, eu pude acompanhar muitos casais que estavam à beira do divórcio para se separar porque acreditavam que eram incompatíveis. Mas quando nós fizemos essa leitura do perfil comportamental e os dois puderam ali conhecer e compreender as suas diferenças de temperamento, de personalidade, das diferenças das suas características de temperamento, quanto os dois têm uma visão diferente de mundo. Então, eles compreenderam as principais razões de tantas frustrações e decepções que eles tinham um com o outro, né? O quanto eles cobravam do outro, esperavam do outro, coisas que um não ia poder dar para o outro. Então, eles puderam valorizar as suas diferenças, puderam fazer ajustes, não mudar o seu temperamento, não se tornar outra pessoa, não se anular para ser o que o outro é ou o que o outro gostaria que ele ou ela fosse, mas ajustar, cada um chegar um pouquinho para cá, o outro também, e se encontrarem no caminho do meio. Então, poderem sim conviver em harmonia e usar as suas diferenças para somar, para potencializar o seu potencial como casal. Então, eu pude conduzir e acompanhar muitos casais que então passaram a viver e se beneficiar e usufruir das suas diferenças. Então, eles viram que, na verdade, duas pessoas sempre serão muito diferentes e não é ter comportamento ou não é ter temperamentos semelhantes que vai resolver, vai acabar com os conflitos. Mesmo os casais que têm um comportamento semelhante também vão ter muitos conflitos, muitas diferenças em outras questões. Então, nós precisamos ter disposição para investir em conhecer e identificar as nossas diferenças, inclusive as nossas diferenças de temperamento, para que nós possamos, então, usar essas diferenças, fazer os ajustes necessários e potencializar a nossa capacidade de conquista como casal. É isso que precisa acontecer aí no seu casamento, e eu vou te ajudar fazendo esse caminho aqui com essa série de vídeos. Então, me acompanha, se inscreve aqui no meu canal para você não perder os outros vídeos dessa série, onde eu vou agora falar um pouquinho das características principais de forma simples, objetiva, mas que vai te ajudar a ter pelo menos uma visão básica, uma visão geral, para você aí já começar a identificar um pouquinho do seu temperamento, do temperamento do seu cônjuge. Então, eu vou te ajudar aqui para que nós possamos fazer esse caminho juntos. Então, eu quero te convidar, você me acompanhar nos próximos vídeos dessa série. Se inscreva aqui, ativa aí as notificações para você receber, né, os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui na descrição também todos os links que você precisa para você me seguir nas minhas redes sociais, para você fazer parte do meu grupo VIP no Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo também com o máximo de pessoas que você conhece, para que elas também
possam se beneficiar com esse conteúdo, para que elas também possam resolver essas questões aí das diferenças no seu casamento. E eu quero já te dizer que é muito provável que você e o seu cônjuge sejam sim compatíveis, não sejam incompatíveis, mas talvez a falta da compreensão das diferenças, especialmente das diferenças de temperamento, esteja causando essa impreensão e vocês então estejam distantes, estejam frustrados, desconectados por causa disso. Mas eu vou te ajudar, não perca os próximos vídeos e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!